E deixa eu abrir o CSS aqui, para vocês verem. Que eu quero explicar para vocês uma coisa que é muito importante para quando a gente está fazendo coisa para funcionar tanto no computador quanto no celular. Nós vamos por partes, mas é esse o ponto que eu quero explicar. Então, até aqui eu já tinha feito, né? Eu vou começar explicando daqui. Então, Então, em volta de cada item daquele, que eu estava só colocando o texto, né? Que estava só aqueles nomes, o que eu fiz? Eu joguei aqui para esse componente. Essa parte aqui, tá ruim de ler, né? Deixa eu aumentar um pouco. Beleza. Então, aqui, na verdade, eu só estou cortando a descrição. Então, eu estou pegando a descrição, eu só estou mostrando até 250 letras. Está vendo que eu estou pondo 3 pontinhos aqui? Então, eu estou cortando no JavaScript mesmo, só porque eu não quero que fique um cara gigantesco, né? Ninguém vai ficar lendo a descrição inteira do filme. E depois a gente pode fazer uma tela de detalhes, a gente pode fazer outras coisas. Então, eu estou cortando a descrição mesmo, aqui. Estou usando o substring, é um métodozinho que toda linguagem tem. E aí, aqui é o meu... Eu não usei um card, tá? Então, eu não peguei o componente pronto de card lá, igual a Manuel fez. Eu criei o meu componentezinho. Então, eu peguei o Movie Item, eu coloquei aqui. Tá vendo que tem um monte de div? É para eu poder deixar ela bonitinha, tá? Aquelas Gambi que o Emanuel fez com a URL, eu fiz também. Só que eu fiz de uma forma mais separada aqui, organizada. Então, eu pego 500 de largura e faço isso aqui. E beleza, coloquei os caras aqui. Então, eu peguei o título, peguei esse overview formatado, pronto, são os 3 campos que eu estou usando. Só que qual que é a diferença do que eu fiz aqui? Quando a tela vai aumentando, aqui ele está demorando um pouco, tá? Mas ele já vai renderizar. Quando a tela está aumentando, veja que a imagem está mudando. Ó como a imagem fica pequena aqui. Lógico que tem algumas larguras que não existem, né? Mas ó, a imagem vai aumentando, vai aumentando. Aí chega uma hora que ela começa a diminuir, porque senão ela ia ficar muito grande para o texto. Então, como que eu fiz isso, né? Primeiro, assim mesmo, pega a tela, nem precisa usar o modo responsivo, você pode pegar o browser aqui mesmo e ir diminuindo. Por quê? Você não vai conseguir ter todos os celulares do mundo para testar. Deixa eu só encolher ela aqui. Então, você vai ver aqui e você vai soltando e vai vendo onde fica bom e onde fica ruim. E aí eu vou mostrar como que você faz para ficar diferente o tamanho. Tá vendo que eles vai crescendo e voltando, crescendo e voltando. Vamos voltar para o código. Então, primeiro, coloca o HTML básico aqui. O HTML está lá, está pronto. Aí você começa a estilizar. Então, cada elemento desse é um move. Então, eu falei que é display flex, space between. Esse space between, ele está aqui, ó. Move. Então, aonde que ele está aplicando space between? Entre esses dois elementos. Então, vocês estão vendo que aqui tem um espacinho, aqui tem um espacinho e aqui tem um espacinho. Então, é esse cara, bem simples. Só para não ficar tudo grudado. Aqui, eu estou pegando a imagem. O que eu estou falando para a imagem? Isso aqui é bem importante de entender. Lembra que o flex basis é o quanto ele vai pegar do espaço antes de calcular a sobra? Então, antes de calcular a sobra, eu já estou tirando 40% para a imagem. Eu vou comentar essa parte aqui de baixo, que é aqui que está o pulo do gato, só para vocês irem vendo o negócio acontecendo junto. Ó como tá. Por quê? Se vocês tivessem um olho biônico aqui, tipo uma régua, vocês iam conseguir ver que aqui ele está tomando 40% do espaço. Você pode não ter o olho biônico, mas o Google é teu amigo. Então, você pode vir aqui em algum lugar e mandar ele mostrar isso aqui. Então, veja que aqui tem um pouco mais de 900 e ele está tomando aqui alguma coisa próxima de 40%. Lembra que tem as margens, então não fica exatamente 40%, porque eu estou descontando margem e tudo mais. Beleza? Então dá para ver que tá cagado, né? Porque ó, tá muito grande, 40% não é sempre. Deixa eu dar. Tem hora que você tem que dar um refresh aqui, tá? O responsivo dá uma bugada aqui do Chrome. Agora eu preciso buscar de novo, né? Fast Food. Então veja que tá tudo cagado, porque para esse Galaxy pequenininho, 40% não dá certo, tá? Então vamos voltar aqui. Deixa eu só, antes de começar a brincar lá, o que está dando mais errado ali, provavelmente? É que a imagem, ela não estava com... Esse aqui é um truquezinho para a imagem. Se você não falar nada, ó, eu descomentei de novo, ela estoura. Eu tenho que falar para a imagem que ela só pode ocupar o máximo do espaço que ela está dentro. Se vocês olharem aqui de novo, tá vendo que a imagem ela está dentro de uma div? Então, você tem que falar que ela só pode ocupar div. Deixa eu salvar, ela vai voltar a ocupar div. Porque, senão, ela vai estourar tudo, ela vai ocupar tudo que ela puder, porque se vocês olharem aqui na API,
eu estou buscando 500 de largura. Se vocês olharem aqui na régua, tem 300. Então, a imagem ela já vai ocupar muito mais do que ela tem. Então, por isso, você precisa fazer, é um truquezinho, põe uma div em volta e fala que ela tem que ocupar no máximo 100%. Sempre que você fala 100% de uma largura, é relativo, ou seja, é do elemento que está acima dela. Então, se o elemento que está acima dela é esse aqui, ele tem 300 e pouquinho, ele vai ocupar 40% e vai ser alguma coisa menor que 200. Beleza? E aqui eu fiz um box shadow, é só para fazer esse efeitinho, deixa eu diminuir aqui, vocês vão ver o que é esse efeitinho. Fico olhando para a imagem, viu que a sombrinha sumiu? Então a sombra é legal, porque o Google diz, né, que a sombra é importante para parecer o mundo real, né, para ficar parecido com a sombra que a gente tem. Mas veja que tem coisa cagada ainda, por quê? Meu texto, ele está comendo a minha imagem. É que aqui não tem texto, lembra que eu falei? Sempre que for testar, mete uns textos grandes, porque senão vai dar merda. Então, lembra que os flex, as paradas, eles usam espaço que sobra. Nesse caso, o texto é tão grande que não sobrou quase nada para a imagem. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, vamos descomentar esse lado aqui, que é o lado direito. O Movie Content, na verdade, é os dois lados, né? Deixa eu só lembrar aqui qual que lado que é o quê. Mas, ó, só para todo mundo lembrar, Movie Item é a linha, mas faz por aqui, né? É bom para vocês se acostumarem. O Movie Item é a linha toda, Move é o quadrado todo, mas ó, já tem uma bordinha, um espacinho que eu coloquei. Move Image ao lado esquerdo e Move Content ao lado direito. Beleza? Então, quando eu arrumo, vou começar arrumando o Content. Ó. O Content está meio que livre, ou seja, ele cresce pra caramba porque tem texto pra caramba, tem 250 caracteres. Então, eu vou colocar Display Flex, vou colocar para ele empilhar, ou seja, esse cara vai empilhar com o de baixo, porque tem mais de uma coisa aqui dentro, ó. Então, ele está empilhando. Vou colocar para ele crescer, para ele ocupar todo o espaço que ele tiver ali dentro. E vou colocar Space Between, por isso que ele está espaçadinho, ó, entre esses dois. Vou colocar Base Zeros. Esse aqui eu não lembro para quê, talvez nem precise, deixa eu ver. O Base Zero é alguma coisa com crescer, velho, mas eu não vou lembrar. Essas coisas do Base, como eu falei, é a única parte que eu não entendo direito, mas eu vou testando. Eu vou tentar lembrar até o fim para explicar direito, mas eu pus de propósito, mas eu não lembro exatamente como que eu resolvi e qual era o problema. Mas se eu lembrar, eu falo. E coloquei uma margenzinha aqui para ele não ficar grudado aqui. Agora, tá quase legal. Ó. Se você ver, quando eu mudar aqui, vou mudar para o responsivo, ó, já tá razoável. Só que o problema é que quando eu tenho muito espaço, eu não estou aproveitando o espaço que eu tenho. Ó. Ó como fica zoado o texto. Porque essa imagem ela não devia ser tão grande, porque já dá para ver. Então, o cardzinho devia ser menor. E aí que entra as famosas... Deixa eu arrumar esse description aqui, para a fonte ficar bonitinha. Esse aqui está vazio, não serve para nada. Só para jogar para cima aqui, para não ficar aquele buracão. Então, eu estou alinhando ele, estou fazendo crescer, estou justificando o texto e tudo mais. Mas é nessa parte que eu quero mostrar. O principal que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Então... Agora, ele está sempre igual, está sempre usando 40%. Mas vamos pensar comigo. Essa largura de 40 é legal para uma tela pequena. Olha como fica certinho. Porque eu estou cortando em 250 caracteres. Tudo isso tem que pensar em conjunto, né? Então, ó, assim fica legal. Esse cara vazio até que não fica tão ruim. Dá para ver a imagem, né? Dá para entender o que é. Então, tá razoável. Só que quando eu aumento a tela, vamos aumentar aqui. Vou, por exemplo, passar de 600 pixels. Olha como já fica estranho, já fica um buraco, né? Eu não precisava, podia ser um pouco menor. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou começar a declarar, e é sempre bom fazer do menor para o maior. Por quê? Pensa primeiro no mobile. Hoje a maioria das pessoas acessa a internet pelo celular. Então, pense primeiro no mobile e depois vai crescer na tela. Então, esse @mídia é uma regra de CSS. Isso aqui é só porque eu não quero afetar a impressão, mas nem precisa por isso se você não quiser. Então, isso aqui só vai afetar a tela, né? Se o cara apertar um Ctrl P aqui, eu nem sei o que vai acontecer. Deixa eu desligar o DevTools. Ó, o Ctrl P, esse cara aqui vai ignorar o print, porque tem o print aqui. Tá? Mas eu não estou nem me preocupando que se o cara quiser imprimir isso aqui, ele se lasque. Beleza, estamos com 715 de largura aqui. E se a largura, isso aqui é um end normal, se a largura for no mínimo 600 pixels, pensa que isso aqui é tipo um switch case, um if. Ele vai entrar aqui. Então, ao invés dele aplicar o FlexBase 40, quando a largura for pelo menos 600 pixels, ele vai cair nisso como se fosse um if.
Olha lá, mudou. Então, agora, o FlexBase desse cara aqui, se vocês olharem no Computed, em algum lugar aqui, lembra que o FlexBase é uma coisa do Flex, tá? Aí ele vai fazer um cálculo e tal, e vai gerar, não vai aparecer aqui o FlexBase. Mas esse cara aqui agora tá 20. Quando eu baixar de 600, vocês vão ver que vai aumentar, ó. Vai olhando aqui, ó. 637, ó, 590, ó. Vocês podem ver que ele pula bem na hora. Então, é essa mudança nessa regra que está fazendo ele ocupar 20%. Porque eu não quero uma imagem gigante. Então, se a tela for mais larga, 20% já está bom para a imagem. E assim sucessivamente. Então, quando for 960, ele vai ficar menor ainda, e quando for 1280, ele vai ficar menor ainda. Então, com isso, eu consigo uma tela mais harmoniosa, só com essas 6, 7 linhas aqui de CSS. Então, isso é muito importante de fazer para que o seu aplicativo funcione bem em todas as resoluções. Como que eu cheguei nesse 7, nesse 10 e nesse 20? Testando. Eu vim aqui, por exemplo, vamos pegar a tela grande aqui, depois de 960. Ah, importante, é o último que vale, né? Então, 900. Então, aqui, esse cara, ele vai diminuindo. Eu tava, não sei se eu viu, né? Mas eu estava falando como que eu cheguei nesses valores, testando. Eu mexi aqui, tá ruim, tá bom. Então, vamos pegar aqui, ó. 986. Então, antes 900, estava 20 também. Aí eu olhei e falei, cara, tá muito grande, tá tosco, olha o espaço que tá aqui. A minha ideia é deixar o texto meio que encaixadinho. Aí eu fui mudando, até que eu cheguei nesse 10 e falei, acho que tá razoável. Então, é simples assim. Se você testar em todas as resoluções, você vai ter certeza que vai ficar bom em todas as resoluções. Não tem, não dá para testar. Dá para testar, não tem segredo nenhum. Mesmo se a tela do computador for pequenininha, você pode meter 50% aqui, você consegue testar resoluções bem grandes. Ó. Ele está fazendo uma proporção, tá 1700. Está tosco, né? Mas eu também não estou focando em gente com uma tela tão grande assim. E esses aqui chama breakpoint. Então, esses breakpoints eu peguei do Material. Então, o Material fala para quebrar em 600, 960, 1280. Mas já teve caso de aplicativo que eu tive que fazer, acho que o site da minha esposa, esse aqui, eu acabei tendo que criar mais breakpoints para fazer esses quadradinhos aqui. Então, você pode pôr ali os tamanhos, tá vendo? Ele está fazendo igual a imagem, ó. Quando eu vou diminuindo, ele vai diminuindo e vai cabendo mais e menos. Fiz usando Flex também. Tudo que vocês veem nesse site aqui é usando Flex, ó, o portfóliozinho aqui. Ó, não estou usando o grid, tá vendo que não dá para fazer aquilo que a Manuel fez com Flex. Depois eu vou fazer o grid para ela, para fazer as imagens ficarem encaixadas. Até o formulário aqui é tudo alinhado com Flex. A fonte aqui está dando uma bugada, eu tenho que trocar essa fonte. Mas só para vocês verem que Flex dá para fazer site, dá para fazer app. Tipo, ela me falou, ó, esse site aqui eu achei bonito. Eu fiz do zero esse site. Eu acho que todo mundo vai concordar que pelo menos tosco ele não tá. E ele foi feito sem nenhum design. Ela só falou um site que ela gostava. E eu, sem copiar CSS, nada. Só copiei mesmo o posicionamento usando Flex. Beleza, então eu tenho aqui uma solução diferente do Emanuel, né? O Emanuel mesmo falou que ele não fez olho no meu, e dá para ver que ele fez diferente, né? Dele o texto está embaixo, mas é o mesmo resultado. Então a gente tem meio que usando a ideia de card, e a gente tem uma lista bem legal que dá para conseguir ver. E lembrando, se você acessar essa URL aqui no seu celular, não é essa URL, né? Porque localhost vai ser seu próprio celular, faz esse esquema aqui, ó. Opa. Ifconfig grepnet. Esse grepnet é só para filtrar os resultados, para não vir. O ifconfig é um comando que vem um monte de coisa. O ifconfig vai funcionar no Mac e no Linux. Como eu falei na primeira aula, quem usa o Windows, meus pêsames, para de usar o Windows. Mas esse cara aqui, ele vai me retornar um monte de coisa. Só que eu só quero esse inet aqui, que é o meu endereço de IP local. Então, por isso que eu já meto esse grep. O grep já filtra para mim essas linhas. E aí, esse cara aqui, se eu acessar no meu celular, eu vou conseguir acessar e testar no celular. Vocês vão ver que não vai ter scroll, não vai ter nada disso, igual está mostrando ali. Beleza? Então, essa parte aqui, que a gente fez levando tipo, quase 2 horas, para ser bem detalhado mesmo, era só essa parte aqui do curso. Que é só de fazer ficar o cardzinho, evitar que o texto fique gigantesco para não dar merda, e lembrar de deletar esse cara aqui, porque senão a fonte fica gigante, fica tudo cagado.